Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e estamos juntos em nosso programa, sempre trazendo orientações, informações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Estamos juntos no Saúde no Ar, você acompanha aqui pela Excelsior AM, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da família baiana, AM 840. Mas você também fica sintonizado no Saúde no Ar, lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Você também acessa as nossas redes sociais, você que curte o Facebook, o Instagram, acompanha também o Twitter, é só buscar Saúde no Ar. Curta, compartilhe, divulgue o nosso programa, sempre com o tema do seu interesse. E hoje, de modo muito especial, porque estamos comemorando o Dia do Homem, o programa é especial para vocês, homens. Então liguem, participe, porque hoje vamos bater um papo com o médico urologista Juarez Andrade. Saúde do homem é o nosso assunto. Fique com a gente, porque se é saúde, saúde no ar. Sabemos que, por uma questão cultural, o homem procura cuidar pouco da sua saúde. E isso vem mudando, a procura tem sido cada vez maior também pelos consultórios para cuidar do maior bem, que é a saúde. Aqui no Saúde no Ar de hoje, vamos falar sobre esse assunto. Quais são as doenças que mais acometem a população masculina e como os homens hoje estão se cuidando e o que está disponível para atender às suas demandas. Conversando com especialista. Vai conversar com a gente, é o nosso convidado, o médico urologista, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Bahia, Juarez Andrade. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia, obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, é uma questão cultural a procura do homem para as questões relacionadas à saúde, ou isso está mudando? Está mudando lentamente, mas está mudando ao longo dos anos. Entretanto, é sim uma questão cultural, acho que os homens crescem com aquele preceito de que o homem não chora, o homem não é fraco, o homem deve ser forte sempre. Então, ele tem, naturalmente, um medo de que o diagnóstico de uma determinada doença possa fragilizá-lo na sua integridade, no seu, como ser. Além disso, existem os preconceitos em relação a exames, especialmente o exame de próstata. Ainda existe aquele temor de que o exame possa fragilizá-lo também de alguma maneira. E existe uma certa consciência, um certo conceito de invulnerabilidade no homem, que ele pensa que as coisas não vão acontecer com ele. As mulheres, ao contrário, se acostumam mais cedo a fazer seus exames periódicos, com muita responsabilidade, com a frequência devida, e elas, na verdade, são os grandes estimuladores, são as grandes estimuladoras do que os próprios homens, seus maridos, amigos, companheiros, etc., façam a sua visita
regular seu médico. Quando conseguem, são elas as principais responsáveis por esse acontecimento. Na verdade, Juarez, eles pensam que não vai acontecer, mas acontece, né? Quais são hoje as principais doenças, assim, que estão aí rondando o universo masculino? Do ponto de vista psicológico, a ansiedade, né? O estresse é muito prevalente, é muito frequente o número de pessoas estressadas nessa vida cada vez de cobrança cada vez maiores. E do ponto de vista orgânico, as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, o colesterol alto, as doenças oncológicas, os cânceres também são muito prevalentes, são muito frequentes. Com relação à questão ainda das doenças cardiovasculares, aí o fator estresse está associado ou que outros fatores de risco levam o homem a estar aí nessa incidência no foco dessas doenças? Perfeito, Patrícia. Não só o estresse, mas também hábitos de vida pouco saudáveis. O sedentarismo é péssimo para os homens, muda completamente a história de vida deles. A alimentação inadequada, né? Especialmente com ingesta de gorduras saturadas, podem seguramente prejudicar bastante o estado de saúde dos homens e muda a sua história de vida completamente. Cai drasticamente de qualidade aquele homem que é sedentário, aquele homem que se alimenta mal e que tem uma vida extremamente estressante. Sedentarismo. Muitas vezes o homem diz, mas eu tenho uma vida tão agitada, eu trabalho, eu tenho vários compromissos. E não estamos necessariamente falando disso, né? O que seria, assim, o ideal para uma qualidade de vida melhor em termos de atividade física? Você precisa naturalmente adequar a faixa etária do homem e a sua própria condição física. Mas, em síntese, não é exigido, não é imprescindível exercícios de alto impacto, de grandes esforços. Se você faz entre meia hora e uma hora por semana, uma hora por dia, 3 vezes por semana, você já faz um exercício suficiente para deixá-lo saudável. Qualquer coisa a mais, claro que vai aumentar a condição cardiovascular, vai melhorar ainda mais naturalmente dentro do limite de cada um, mas existe um mínimo necessário para manter essa saúde regular. E o Saúde no Ar vai agora para um pequeno intervalo e depois nós voltamos batendo papo sobre a saúde do homem. Você é nosso convidado a participar pelo 3328-7666. Voltamos já. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial.
já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Três 3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar e a gente convida os homens para que possam fazer as suas perguntas e esclarecer suas dúvidas. Estamos conversando com o médico urologista Juarez Andrade. As mulheres, comumente, assim, principalmente, elas têm um fluxo maior de busca para fazer aquele exame regular, preventivo, pelo menos uma vez ao ano, a cada 6 meses. E o homem, que exames, digamos assim, estaria dentro de um pacote de diagnóstico que ele precisa fazer? Na verdade, a gente precisa de médico mesmo antes de nascer, né? Os diagnósticos são feitos na vida ainda pré-natal, muitos dos diagnósticos. Depois, quando essas crianças nascem, elas devem naturalmente ser vistas pelo neonatologistas. Depois, no início da puberdade, acho muito interessante que o urologista veja o desenvolvimento sexual daquele jovem. Mais tarde, na idade adulta, quando se entende, na época de casamento e filhos, uma nova avaliação deve ser feita. E daí em diante, passa a ser extremamente relevante a avaliação da próstata, que deve ser feita a partir de 40 anos em pacientes que têm uma história familiar de câncer de próstata e a partir dos 45 na população em geral. Pois é, e esses exames eles vão favorecer exatamente para um diagnóstico precoce. No caso do câncer de próstata, que importância tem isso? Ou seja, quanto mais cedo se descobre, melhor para o tratamento? Sua pergunta é extremamente interessante, Patrícia, porque eu vou dar só um número. Nós conseguimos curar hoje 95% dos casos de câncer de próstata diagnosticados na fase inicial da doença, quando não houve ainda metástase, quando não houve ainda disseminação, quando a doença é restrita ao órgão. E não existe um caso na história da medicina de cura quando essa doença já foi disseminada, quando ela já deu metástase, quando já espalhou para outros órgãos do corpo humano. Portanto, nós saímos de 95% de chance para 0% de chance. Daí a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado quando a doença ainda está localizada. Com relação também da questão da saúde de modo geral do homem, a expectativa de vida do homem, ao que parece, é um pouco menor. Isso está relacionado exatamente a esses fatores de cuidado, de prevenção? Sim, não só a ele, mas seguramente a prevenção. Fatores também de exposição maior a acidentes influenciam muito nessa diferença negativa da expectativa dos homens em relação às mulheres. Mas a prevenção é o fator mais importante, sim. As mulheres se cuidam muito mais. Na verdade, os homens não são... você pensou, será que os homens são geneticamente preparados para viver menos? Será que eles são mais frágeis? Não, eles não são mais frágeis. A questão é realmente a exposição a acidentes e naturalmente, a falta de prevenção, de cuidados com a sua saúde. O homem acha que ele tem, é um hábito talvez cultural, que ele é forte, que ele é resistente, que ele não adoece e por isso fica aí mais vulnerável, né, Juarez? Exatamente. Essa confiança de que não vai acontecer com ele, que só acontece com os outros, acaba prejudicando significativamente. Dentro do aspecto da saúde global do homem, a urologia tem digamos assim, um ponto que é muito marcante, que é a questão da próstata, né? Os homens têm essa preocupação muito grande e devem ter, de fato. A gente tem dados, incidência, até mesmo a sua experiência em consultório da procura dos homens preocupados com isso? Felizmente, isso melhora ano a ano, o preconceito cada vez diminui, ainda não atingimos um patamar que gostaríamos, entendendo que apenas entre 30% e 40% dos homens fazem os exames na época devida e da maneira adequada. Isso está mudando aos poucos, eu espero que mude muito mais. O câncer de próstata é o câncer mais prevalente, é o câncer que é mais diagnosticado na população adulta masculina e é responsável por um número importante de óbitos e de sofrimento.
o exame em si, né? Que é algo simples, mas que há um tabu muito grande, aí também uma resistência dos homens. Queria falar especificamente desse exame, como é que ele é feito, o que já se avançou. Os homens têm muito preconceito e resistência à questão do toque, né? Do toque retal. Há alguma outra forma de fazer esse exame ou ainda é a forma convencional? Na verdade, são dois pilares assim, desse exame. Primeiro é o exame de sangue simples, em que é dosada uma proteína, que é o PSA. Essa proteína a próstata fabrica em quantidades pequenas quando ela é normal. Quando ela adoece pelas mais diversas razões, benignas ou não, esse PSA costuma se elevar. Essa elevação emite um alerta e o médico, quando julgar necessário, vai pesquisar e vai diagnosticar o câncer da próstata. Portanto, o primeiro pilar, que é extremamente importante, foi ele que fez a história assim, da evolução do câncer de próstata mudar, é o PSA. E o outro é o toque retal, que é um exame indolor, rápido, realmente não dói. Não é agradável, naturalmente, não é agradável, mas é muito rápido, especialmente quando o homem faz a primeira vez, ele se constrange um pouco mais, depois ele se adapta a essa situação e faz todo ano sem nenhuma espécie de constrangimento, sem nenhuma espécie de incômodo. Ele percebe que aquilo vai fazer um bem, né? Na verdade, é um cuidado com a saúde e não é a forma do exame que o exame é feito, mas sim um benefício que ele vai trazer, que deve ser o mais significativo. A Ângela, lá do bairro de Nazaré, tem uma pergunta a fazer. Ângela, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar Tudo com bem, você. graças a Deus. Ângela, qual seria a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso programa de hoje? Olha, eu gostaria de saber o seguinte: quais são as principais características iniciais para um câncer de próstata inicial, antes de entrar em metástase? Ok. Obrigada pela sua pergunta. Obrigado, Ângela. Infelizmente, o câncer de próstata não dá sintomas nas fases iniciais da doença. Esse é o grande perigo. Se você espera por sintomas, ele só surge na fase avançada, muitas vezes quando a cura já não é mais possível. Daí a importância da visita ao médico anual, porque, na verdade, nós não aprendemos a prevenir o câncer da próstata, mas nós aprendemos, e muito bem, a diagnosticar precocemente e tratar da maneira adequada. Portanto, é muito importante o diagnóstico antes que surjam sintomas. Então, qual seria, digamos assim, a indicação? É anual, a cada 6 meses, para que o homem possa fazer esse acompanhamento e detectar o quanto antes? Qual seria a indicação? A indicação é anual, acima dos 45 anos para todo mundo. Se existir uma importante história familiar, ele pode antecipar e fazer a partir dos 40 anos. Então, ele vai fazer o PSA, se der algum tipo de alteração, ele vai fazer esse exame. Fechado o diagnóstico, como é que vai começar o tratamento do câncer de próstata? Ele tem fases e para cada fase um tratamento indicado? Existem tipos de câncer de próstata que são pouco agressivos. Em pacientes mais idosos, alguns deles podem até dispensar tratamento. Mas, na maioria das vezes, em pacientes com expectativa de vida longa, está indicado o tratamento curativo, que pode ser radioterápico, pode ser cirúrgico. Algumas vezes, quando é mais avançado, um tratamento hormonal. Nós, urologistas, achamos mais eficiente o tratamento cirúrgico. É uma cirurgia segura, é uma cirurgia tranquila, a gente não solicita reserva de sangue, por exemplo, não manda esses pacientes para UTI, esses pacientes voltam para o quarto e tem evolução extremamente satisfatória no seu pós-operatório. Você falou dessa característica silenciosa do avanço do câncer de próstata, que é um perigo, né? Não está sentindo nada, então, para que ir ao médico? Esse, na verdade, acaba sendo o conceito geral. Para que ir ao médico se não estou sentindo nada? Então, o trabalho preventivo não é feito e quando esse câncer vai dar algum sinal de que algo não está bem, ele já está avançado, como foi colocado. Mas nenhum sinal mesmo pode servir de alerta para que esse homem comece a se preocupar. Tem algo que ele possa sentir, mesmo nos primeiros momentos já de avanço? Não, é muito raro o sintoma antes de uma fase mais evoluída da doença. Alguns pacientes podem cursar com alguma dificuldade para urinar, com jato urinário um pouco mais fino, podem acordar várias vezes à noite para urinar, mas isso não é a regra. A regra é que os pacientes não tenham sintomas e quando o urologista dosa o PSA pode estar elevado ou quando o urologista faz o toque retal encontra alteração de consistência, a próstata está mais endurecida e daí vem a suspeita e, portanto, o diagnóstico é feito nessas bases. Então, muitas vezes acaba sendo uma surpresa, ele vai ao médico por algum outro motivo, vai fazer um exame habitual e acaba descobrindo que está com câncer. Hoje, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é por rastreamento, em pacientes que têm absolutamente ausência de sintomas.
Pois é, então é importante cada vez mais, então, reforçar essa questão do trabalho preventivo, da ação preventiva, principalmente com relação ao câncer. Agora, com relação à próstata, né? O ouvinte falou da metástase. Ele vai evoluir necessariamente para outras áreas, para outros órgãos importantes, ou ele pode ser tratado ali na próstata e o paciente ter uma vida, uma sobrevida bem satisfatória, né? Então, câncer de próstata é um termo bastante genérico, bastante amplo. Alguns pacientes podem evoluir, e isso não é raro, sem que a doença cresça, se desenvolva. Então, nós vamos acompanhando, percebendo que a doença está estática, não está crescendo aquele tumor, e nós podemos até não tratar, especialmente em pacientes mais idosos, especialmente em pacientes que tenham doenças concomitantes importantes e em pacientes que têm expectativa de vida longa. Naqueles pacientes com expectativa de vida curta. Naqueles pacientes com expectativa de vida longa, os pacientes costumam ter doença mais agressiva e eles devem ser tratados. A Maria, lá da Baixa de Quintas, também tem uma dúvida. Maria, bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom falar com você. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor, por favor. Porque ele passou pelo médico, o médico disse a ele que era para ele fazer um PSA, que é um tipo de exame de sangue. Só que ela disse que não era por uma semana para ele não subir escada, não ter relações sexuais, entendeu? Só que ele trabalha direto, não tem como ele parar uma semana, e onde a gente mora só tem escada, não tem para onde correr. Só que um dia desse ele apresentou um carocinho no ânus e ele ficou com medo. Eu gostaria de saber, doutor, se isso faz parte da próstata ou não. Bom, vamos lá, duas coisas. Primeiro, os pré-requisitos para o exame de PSA, qual é a indicação e quando ele vai ter uma eficácia para ter um resultado, um diagnóstico melhor. E depois, isso que aparece no ânus, tem alguma relação com a próstata? Bom, em relação ao exame, Maria, 48 horas não são suficientes para a maioria dos esforços. Um esforço físico acentuado não deve ser feito na véspera, mas subir e descer a escada na movimentação normal seguramente não vai alterar o exame de PSA de seu marido, ele pode fazer sem problemas. Se ele fez o exame de próstata na véspera também, ele não deve fazer, mas enfim, 48 horas são suficientes, especialmente se ele fizer um esforço físico maior, se ele tiver relação sexual, se ele fez toque retal. Subir e descer a escada num movimento de rotina não vai prejudicar seu exame, seu marido pode fazer. Em relação ao caroço referido, na maioria das vezes esses caroços são decorrentes de hemorroidas, que são dilatações das veias da região perianal, ali em volta do ânus, e que não tem nenhuma relação em absoluto com a próstata. Agora, há também muito comum com o passar da idade, né? O homem vai ficando mais maduro, vai envelhecendo e essa próstata tende naturalmente a aumentar, ou seja, vai ter um aumento natural ou não necessariamente, Juarez? A próstata tende a crescer, a aumentar mesmo a partir dos 45 anos, mas não necessariamente por câncer de próstata. Esse aumento, na maioria das vezes, inclusive, é por um processo benigno que também não precisa tratar num expressivo número de casos. O tratamento da doença benigna só é necessário quando ocorre uma obstrução à passagem da urina. O paciente começa a urinar muito mal. O tamanho da próstata é irrelevante. Essa próstata pode crescer e o paciente não precisa tratar. Se ela cresce, entretanto, e obstrui o canal da uretra e impede a passagem da urina, o tratamento está indicado, ou se ela cresce e é câncer, também tem indicação de tratar. 3328-7666, mais uma pergunta, é a Raimunda, que está lá em Barra Grande, na ilha, trazendo uma informação para a gente. Sua dúvida, Raimunda, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Doutor, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Esses jovens aí, que tem muitos que não escutam, né, nem a mídia, nem pai e mãe, em relação à camisinha, né? Esses meninos que andam aí mantendo relação sem proteção, e se vier a ter alguma doença sexualmente transmissível, o PSA com 35, 30, é possível? Obrigada. Vou vir pelo rádio. Primeira coisa diferente é falar também das doenças sexualmente transmissíveis, que aí o homem também acaba sendo um alvo, né? E o cuidado com relação à promiscuidade que fala Raimunda. Pois é, bom dia, Raimunda. Realmente, esse descaso que os jovens têm em relação ao uso de preservativos tem causado problemas relevantes. Inclusive,
Recentemente, nós tivemos um resultado de uma pesquisa que mostra que o AIDS no Brasil voltou a crescer expressivamente, exatamente porque esses jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não viveram aquela época que se morria muito, as pessoas famosas, muitos artistas no Brasil morreram de AIDS e assustou a população inteira, as pessoas começaram a se precaver de maneira significativa. Com o advento dos antivirais, são medicações que tratam essa doença, especialmente que tratam a AIDS, houve uma certa banalização. As pessoas têm mais uma sobrevida muito maior, muitas vezes ficam curados, muitos não morrem da doença. Portanto, os jovens de hoje não veem isso como uma doença agressiva, como uma doença letal, como uma doença tão importante como ela é. Portanto, ao contrário, foi um efeito adverso da excelência do tratamento que existe no Brasil em relação a essa doença. Um efeito adverso foi essa banalização e nós estamos notando um crescimento expressivo do número de pacientes portadores de AIDS novamente. Portanto, o uso do preservativo é imprescindível. Todo jovem deve ser conscientizado desde antes do início da primeira atividade sexual de que a camisinha deve ser utilizada regularmente, mesmo em parceiros frequentes. Agora, também com a popularização dos estimulantes sexuais, Juarez, o homem também mais maduro, ele se sente, digamos assim, mais chamado à atividade sexual e às vezes também se descuida, acaba se descuidando, ele tem uma relação, né? Está no seu casamento, tem uma relação formal, mas tem também outras parceiras. E isso pode levar ele a uma situação de vulnerabilidade para as doenças sexualmente transmissíveis. Claro, quanto maior o número de vezes que ele tem relação sem o preservativo, maior a chance de adquirir doença. E é interessante que a doença não tem, as pessoas não têm cara, ninguém tem escrito na testa HIV positivo. Acho curioso que os pacientes às vezes vão ao consultório portando a doença sexualmente transmissível e dizem, mas doutor, você precisa ver uma menina, você olha assim, não imagina que ela possa ter uma doença, mas não é para imaginar mesmo. Você tem que simplesmente se precaver, porque toda e qualquer pessoa pode ter e, portanto, a relação deve ser sempre com preservativo. 3328-7666 é o nosso telefone. Se você tem uma dúvida, quer esclarecer aqui com o médico urologista, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Bahia, Juarez Andrade, é o nosso convidado, batendo um papo sobre a saúde do homem. Nós falamos aí em menopausa na vida feminina das mulheres, mas o homem também vai ter um período aí que é a andropausa. O que caracteriza a andropausa? O que é preciso também fazer uma reposição hormonal no caso do homem, Juarez? Existe uma diminuição lenta e gradual da testosterona, que é o hormônio masculino, com o passar da idade. Nós temos que identificar no momento em que essa diminuição dos níveis de testosterona se transformam num ponto negativo para aquele paciente. Quando eles têm a libido diminuída, quando eles têm uma diminuição da capacidade de trabalho, um desânimo para exercícios físicos, um aumento da circunferência abdominal, pela baixa da testosterona. E a gente deve, nesses casos, repor. Isso deve ser feito sempre com a orientação médica, nunca com funções exclusivamente estéticas, e sim quando aquele hormônio está realmente prejudicando a evolução da vida daquele paciente. Ainda com relação à saúde geral, questões de diabetes, nós já falamos das doenças cardíacas, mas que outros fatores de riscos associados estão levando o homem a buscar mais a consulta médica, a cuidar da sua saúde? Estão apresentando mais problemas por que fatores? Então, esses são os fatores: as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, os cânceres, e o homem também sofre muito hoje, como nós falamos, de estresse, da atividade desse corre-corre nosso do dia a dia. Tem a pergunta da Carmen, lá do bairro de Nazaré, que tem também uma dúvida. Oi, Carmen, bom dia, prazer falar com você. Bom dia. Meu esposo, ele está com uma dificuldade imensa de urinar. Na hora que ele vai urinar, ele não consegue urinar, é aquela luta toda. E o PC que chama, está muito desenvolvido. Isso já é o câncer? Bom dia, Carmen. Qual a idade do seu marido? 63. Ele está numa faixa etária que isso é possível. Os sintomas são de obstrução, são de algum crescimento da próstata por alguma razão. Aquilo que nós falamos, nós não esperamos esses sintomas para diagnóstico.
Entretanto, esses sintomas não são exclusivos do câncer da próstata. A doença benigna também pode desenvolver esse quadro obstrutivo, com dificuldade de urinar, uma frequência aumentada da urina, o paciente que acorda à noite várias vezes para urinar, tem a sensação de que a bexiga não esvazia completamente quando ele termina de urinar, mas seu marido tem, além disso tudo, uma elevação do PSA. Seguramente ele deve ir ao urologista, se não já foi, e o urologista provavelmente vai solicitar um exame que sela o diagnóstico definitivo e diz se ele tem ou não tem um câncer da próstata. É uma possibilidade, mas de jeito nenhum é uma certeza. Em termos de atendimento, claro que estamos falando aí do setor privado, mas muitos dos nossos ouvintes recorrem ao Sistema Único de Saúde. E todos esses exames são oferecidos pelo SUS, mas às vezes um urologista, que é um especialista no atendimento ao homem, e não no atendimento ao homem, mas no aparelho urinário, ele pode ser também tratado por um clínico, por um outro especialista, um geriatra, talvez? As doenças urológicas devem ser acompanhadas pelo urologista. E o SUS nós temos lá na Universidade Federal da Bahia um serviço de urologia que atende os pacientes do SUS, exemplo de outros hospitais, o Hospital de Irmandúcia, o Hospital Roberto Santos. Existem outros serviços de urologia na cidade que atendem pacientes do SUS. Então, o ideal é que ele procure mesmo um especialista, porque vai ter uma orientação mais direcionada. É ele que dá o diagnóstico, é o urologista que dá o diagnóstico e o tratamento adequado das doenças da próstata. A Ana, lá de Boa Vista de São Caetano, tem uma pergunta a fazer. Ana, bom dia. Bom dia, doutora. Sua dúvida. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu esposo tem 67 anos. Semana passada fizemos o exame PSA. Deu um aumento na próstata. Segundo o médico que fez a ultrassom, ele falou que 6 meses ele tem que fazer um acompanhamento. E foi pedido também ao urologista uma transretal. Foi feita, que é onde não constou nada. Mas ele está com esse problema da urina tá fina, às vezes com uma dificuldade e uma preocupação terrível sobre o lado de impotência. E eu gostaria de saber a próstata se tem alguma coisa a ver com impotência. Bom dia, Ana. A próstata não tem relação. A próstata é um órgão importante na fertilidade, mas não tem relação com a potência sexual. Seu marido tem um aumento do volume da próstata, pelo que eu entendi, mas isso não necessariamente significa uma doença, não necessariamente significa tratamento. Como eu falei, o aumento do volume da próstata precisa ser tratado quando a obstrução é significativa e a dificuldade para urinar existe, ou ainda em casos em que a próstata é acometida por câncer. Ela falou, né, a alteração do PSA e depois a indicação de uma ultrassom. São exames complementares? Por que o médico ele vai pedindo para fechar um diagnóstico? É necessária, de fato, a ultrassom? O exame do ultrassom é indicado apenas para a realização de biópsia. Nós, com o toque retal e o PSA, conseguimos fechar o diagnóstico, pelo menos suspeitar da maioria das doenças, sem a necessidade de um auxílio de ultrassom. A biópsia, entretanto, é realizada guiada por ultrassonografia. Se a questão da próstata em si, né, os problemas relacionados à próstata, até mesmo o câncer, não está diretamente relacionado a um fator de risco para a impotência, e esse, nós sabemos, é um problema que preocupa muito o universo masculino, o que pode levar, né, a um problema de impotência? Que fatores são mais comuns? A dislipidemia, diabetes, hipertensão, sedentarismo são fatores predisponentes da dificuldade de ereção. Eu até queria chamar a atenção que tem um link, tem uma ligação forte das dificuldades de ereção dos homens com as doenças cardiovasculares. Então, o homem, por volta de 50, 60 anos, que começa a ter dificuldade de ereção, deve seguramente ser visto por um cardiologista, porque ele pode ter doenças silenciosas de problemas cardiológicos. Então, na verdade, ele está preocupado com a próstata, mas os problemas cardíacos podem indicar e levar a uma situação de impotência. Exatamente. Esses problemas de ereção são causados num número importante de vezes por obstrução de pequenos vasos, dos vasos que alimentam o pênis na hora no momento da ereção. Então, isso é uma doença geral, ele não acontece só naqueles vasos do pênis, acontece em todos os vasos do organismo, inclusive aqueles que vão para o coração e, portanto, a obstrução desses vasos pode levar a infarto agudo do miocárdio. Aqueles que vão para o cérebro podem provocar acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, né? Então, é uma doença genérica, uma doença geral, é uma manifestação local de uma doença geral. Portanto, é um alerta expressivo, importante. Pacientes que têm dificuldade de ereção devem ser vistos não só pelos urologistas, como também pelos cardiologistas e clínicos gerais.
Tem maior preocupação, claro, né? Até pela incidência do câncer de próstata, mas aí também o câncer de pênis, o câncer de testículo, isso também deve estar na atenção do homem, como é que ele se cuida, se previne. A mulher, a gente falou até um tempo sobre o exame de toque. Claro, hoje a gente já reconhece que não é tão assim eficiente nesse sentido, mas para o homem também. O autoexame vai identificar algum tipo de câncer, no caso dos testículos, por exemplo? O câncer de testículo, Patrícia, atinge uma população de uma faixa etária mais jovem, entre 20 e 40 anos, a prevalência é maior. E é uma doença que não é relacionada com fatores de higiene ou de hábitos de vida. Simplesmente algumas pessoas têm por predisposição genética. É uma doença muitas vezes de difícil diagnóstico e precisa de um tratamento bem rápido. A evolução pode ser espetacular se conseguir a cura ou caso que se complica de maneira significativa. Portanto, a nossa conduta não muda muito a história, assim, não muda muito o número de casos diagnosticados. Muda muito o tratamento e muda muito a evolução, mas não tem muito o que a gente fazer para prevenir. Já em relação do câncer de pênis, ao câncer de pênis, nós temos como prevenir, sim. Pacientes que fazem seu asseio diário da maneira adequada não vão ter câncer de próstata. Os judeus muito raramente têm um caso, porque eles fazem a circuncisão, eles facilitam a limpeza do pênis. Enfim, os pacientes que têm dificuldade de exposição da glande, de expor a ponta do pênis para um asseio adequado, têm uma predisposição maior. Praticamente a gente não vê câncer de pênis em pacientes que fazem seu asseio adequado. Portanto, é muito importante o asseio para evitar também as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente por HPV, né? Que pode também estar relacionado, isso existe uma discussão científica em relação a isso, mas pode também estar relacionada com câncer de pênis. Mas enfim, o acúmulo daquele esmegma, aquela secreção que o pênis fabrica e o homem não limpa, predispõe de maneira importante ao câncer de pênis, que é uma doença extremamente grave. E a importância também da fimose, algumas pessoas fazem já na infância, na adolescência, mas alguns homens chegam à fase adulta, né? Os homens já adultos, muitas vezes não fizeram a cirurgia de fimose e tem essa dificuldade de higienização. Pois é, a gente só deve ter cuidado para não superindicar. A fimose é quando existe uma dificuldade da exposição da glande, quando o homem não consegue movimentar a pele que cobre a cabeça assim, do pênis, a ponta do pênis. Então, quando ele consegue movimentar e ele o faz todo dia com a limpeza, ele não precisa operar. Se ele não tem inflamação, se ele não tem essa dificuldade de exposição. Os pacientes que não conseguem expor a glande, portanto, não vão conseguir limpar o pênis, eles têm necessariamente que fazer. Teve até um trabalho importante no país africano que mostrou que as crianças diminuíram muito, que os adultos diminuíram muito a incidência de câncer de pênis quando eles começaram a fazer nas crianças de rotina a circuncisão. Diminuíram o câncer de pênis e diminuíram muito outras doenças sexualmente transmissíveis também. Portanto, serve como um fator assim, para evitar, um profilático para evitar a doença. Mas é claro que a gente indica em pacientes que não conseguem a limpeza por dificuldade de exposição da glande. Então, isso vai ser uma coisa fisiológica ali naquele exercício e vai já estimulando desde pequeno. A gente quer agradecer ao médico Juarez Andrade, doutor Juarez Andrade, urologista e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital da Bahia. Suas considerações finais e seu recado aos homens nesse dia dedicado a eles. Pois é, eu queria primeiro agradecer às mulheres, porque são elas que estimulam realmente aos pacientes visitarem seus urologistas, seus médicos com regularidade, seus cardiologistas, enfim. Elas marcam as consultas, elas levam, elas cobram, elas são as mais responsáveis com a saúde. E dizer que realmente a prevenção muda significativamente a história, nós estamos perdendo feio. Para as mulheres, nós temos a expectativa de vida menor de 7 anos, e 7 anos é muita vida. Nós morremos mais de acidentes, nós morremos mais de doenças que podem ser evitadas. Portanto, façam o seu exame regularmente, visitem os seus clínicos, cardiologistas e seus urologistas anualmente, especialmente se você estiver acima de 45 anos. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigada mais uma vez a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar. Essa entrevista você acompanha logo mais em nosso portal www.portalsaudenoar.com.br, indicando inclusive para que outras pessoas possam ter acesso a informações tão importantes que tivemos aqui. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.